Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Para você que vai fazer concurso da banca Nosso Rumo, a aula de hoje é exclusiva de resolução de questões e também a explicação dos assuntos mais cobrados pela banca Nosso Rumo. Inscreva-se neste canal, acesse aqui na descrição do vídeo o link do site onde você encontra o meu preparatório de português dessa banca. É um preparatório composto por resolução de questões por assunto, aulas teóricas, simulados exclusivos, sempre com questões recentes e um ponto muito importante, a resolução das provas aplicadas pela banca Nosso Rumo, as provas recentes. Inscreva-se neste canal e também conheça o meu preparatório da Nosso Rumo. Vamos lá! Você já vê aqui na tela? Comece com a questão contemplando crase. Primeiro ponto é você se lembrar de quando não usar a crase. São as regras mais importantes. Você não usa crase antes de verbo no infinitivo, antes de palavra no masculino, a pé, a prazo, não tem crase. Não usa o crase antes de palavras repetidas, cara a cara, frente a frente. Também não vou usar crase com os artigos antes dos artigos indefinidos e também dos pronomes indefinidos. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não posso usar crase com a no singular se a palavra da frente estiver no plural. Há outras regras também que vou falar para vocês agora na nossa aula Nosso Rumo. Caro concursando, você vê, assinale a alternativa cujo trecho retirado do texto apresenta o uso correto da crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Pare o vídeo, verifique qual é a alternativa correta. Lembrando que eu preciso daquela que apresenta o correto uso da crase. Vou marcar aqui aquela que apresenta o correto uso. Os autores também observaram que tanto a vacina quanto a recombinante parecem fornecer proteção contra a demência. Será que aqui foi empregada de maneira correta a crase? Não, ela está errada, porque quando fala tanto uma coisa quanto a outra, não tem crase. Então aqui está correto que usou só o artigo. Agora você observa aqui que contra é preposição, caro concursando. A crase não é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, mas o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo. Então, para você ter crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. E outra coisa, a crase é a junção da preposição. Então, aqui eu tenho a preposição contra, eu teria a preposição a, mas o artigo está errado. Depois de preposição, eu não uso crase. Você vai se lembrar da preposição até. Depois dela, o uso é facultativo, pode usar ou não. Mas se for contra, se for para, se for desde, você não vai usar crase depois delas. Apesar das descobertas, os pesquisadores ressaltam que o estudo foi apenas observacional, ou seja, não pode confirmar que a vacina de fato previne a demência. Eu previno o quê? Verbo transitivo direto. Com verbo transitivo direto, anote aí também, olha, não uso crase antes de palavra no masculino, verbo no infinitivo, artigo e pronome indefinidos. Não uso crase também com verbo transitivo direto, que para eu usar a crase, o verbo não tem que exigir a preposição, verbo transitivo direto ele não vem acompanhado de preposição. Os pesquisadores descobriram que a vacina recombinante estava associada a um menor risco de demência nos 6 anos após a vacinação. Vamos substituir a feminina por uma no masculino? Vou colocar aqui ato. Eu falaria após o ato. Deu o antes de uma no masculino, não terá crase antes de uma no feminino. Após, caro concursando, é preposição. O que eu disse para vocês? Eu não uso crase depois de preposição. No entanto, a maioria desses estudos foi em pequenas cortes, ou seja, feitos com uma pequena quantidade de participantes. O que você observa aqui? O que foi em pequenas? A maioria desses estudos. A maioria desses estudos é sujeito, caro concursando. Não existe sujeito com crase, porque não existe sujeito preposicionado. Não pode ter crase no sujeito. Importante você se lembrar também. Então, o correto aqui seria a maioria desses estudos.
A vacina recombinante contra herpes zoster foi associada a um risco 17% menor de demência em comparação com a vacina atenuada contra o vírus nos 6 anos subsequentes à vacinação, subsequentes ao ato de vacinar. Então, aqui você observa se é subsequente a alguma coisa, mas o A que vem acompanhando vacinação deu A com acento indicativo de crase, como vem aqui na alternativa é toda correta. Assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto do hífen conforme a norma padrão da língua portuguesa. Caro concursando, vai ter hífen na sua prova? Sim. Quando aparecer aqui nas alternativas, vamos procurar aqui. Olha aqui, apareceu o mal. E se aparecer também o bem, você vai se lembrar de que o bem não gosta de ninguém. O bem não gosta de ninguém. Com o bem você vai usar o hífen sempre. E o mal não gosta de hal. Bem não gosta de ninguém, mal não gosta de hal. O que quer dizer isso? Quando aparecer a palavra mal e a palavra da frente começar com H, vogal ou L, você vai usar o hífen. Vogal aqui são todas as vogais, ok? Mas eu coloquei só o A para combinar. Mal, hal, para você memorizar aí. Então, com mal eu vou usar essa palavra da frente começar com HL ou vogal. Seu filho está mal acostumado, olha aqui. Começou com vogal, então tem hífen. Rogério é mal sucedido. Não começou. O S aqui não é H, não é vogal e não é L. Então está errado como fala aqui. O correto seria, parece estranho, né? Mal sucedido. Mal sucedido, tudo junto. Todas as críticas construtivas serão bem-vindas. O bem não gosta de ninguém. Com o bem eu vou usar sempre o hífen, exceto se for com N, por exemplo, benfeitor. Aí já é com N, aí você vai escrever tudo junto. Bem não gosta de ninguém, mal não gosta de hal. Pimenta do reino pode ser usada a gosto. Os nomes compostos ligados por preposição que estiverem se referindo à zoologia ou botânica, nós usaremos o hífen, zoologia ou botânica. Então aqui está correto, porque aqui está se referindo à botânica. Cana-de-açúcar, pimenta do reino, nós vamos usar o hífen. Mas se não estiver se referindo a esses dois aí, nós vamos deixar, por exemplo, mão de obra. Não tem hífen, porque não se refere a zoologia nem botânica. E vou deixar aqui para vocês, tem um programa do governo federal chamado Pé de Meia. E Pé de Meia está se referindo a zoologia ou botânica? Não. Então, vai ter hífen? Por regra, não teria. Mas será que tem? Eu vou deixar essa pergunta. Pé de meia tem hífen ou não? E pé de moleque tem hífen ou não? Lembrando que aqui os dois não se referem nem à zoologia nem à botânica. Os dois não têm hífen, os dois têm, um tem. Interaja comigo aqui na seção de comentários. Questão contemplando agora a regência verbal, caro concursando. Você precisa observar o verbo exige preposição ou não. E se exige, qual é a preposição? Quando aparece aqui, culminam. E aí, culminam para, culminam em, até, de ou contra. Regência verbal é isso. É você se lembrar de que o verbo vai exigir uma preposição ou não. Se exigir, qual é a preposição que ele exige? E é importante você observar que o mesmo verbo, ele pode ter duas transitividades. Então, você eu falar aqui, por exemplo, aspiro o ar. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, não exige preposição. No sentido de inalar, é verbo transitivo direto. E agora, se eu falar aqui, aspiro o cargo, eu inalo, eu cheiro o cargo? Não. O correto é aspiro ao cargo. Eu tenho um verbo transitivo indireto, porque aspirar aqui está com um sentido de desejar. Eu aspiro ao cargo, eu desejo o cargo. Portanto, você observar, tem de observar o contexto e observar também que o mesmo verbo, por exemplo, eu assisti ao jogo, assisti o paciente, no sentido de ajudar a atender, verbo transitivo direto, não exige preposição. E já se for no sentido de ver, assistir ao filme, verbo transitivo indireto vai exigir a preposição a. Pode contribuir para uma série de alterações metabólicas que culminam. Se culminam, culminam em síndrome metabólica. Culminam
em alguma coisa. A discussão culminou em uma briga. Eu não falo a discussão culminou para uma briga. Se culmina, culmina em. Melhor maneira de você gabaritar as questões contemplando regência, resolva muitas questões daquela banca para você saber quais são os mais verbos dentro de regência verbal, quais são os verbos mais cobrados. E leia bastante para você se ambientar com as palavras. Então aqui é em, culmina, culmina em alguma coisa. Analise as asserções abaixo, questão contemplando interpretação de texto. Olhe o tamanho do texto que a banca Nosso Rumo traz. Geralmente são textos longos mesmo. Então vamos ver aqui, obesidade abdominal associada à fraqueza muscular leva a risco de síndrome metabólica. Não vamos fazer a leitura deste enorme texto agora. Eu vou verificar aqui para saber quais assertivas estão corretas. O acúmulo de gordura na região abdominal associado à fraqueza muscular aumenta o risco de desenvolvimento de síndrome metabólica. Então, vamos voltar aqui ao início do texto. Estudo conduzido por pesquisadores da UFSCar mostrou que a combinação de acúmulo de gordura na região abdominal com fraqueza muscular, dinapenia, é a condição que mais aumenta o risco de desenvolver a síndrome metabólica. Então vamos ver aqui, olha aqui, o acúmulo de gordura na região abdominal associado à fraqueza muscular aumenta o risco de desenvolvimento. Perfeito, acabei de ler aqui claramente para vocês. Olha aqui, indivíduos com obesidade abdominal dinapênica tinham 234% mais risco de desenvolver a síndrome metabólica em comparação com aqueles que não tinham nenhuma das duas condições. Vamos voltar aqui agora. A segunda, indivíduos com obesidade abdominal não associada à fraqueza muscular não apresentam riscos de síndrome metabólica. Então, vamos voltar aqui também ao início do texto para a gente já identificar. Olha aqui. Aqui vem falando que a combinação de acúmulo de gordura na região abdominal com fraqueza, então, acúmulo de gordura com fraqueza, é a condição que mais aumenta o risco, ou seja, a junção dessas duas situações é a condição que mais aumenta o risco de desenvolver a síndrome metabólica. Ou seja, há outras. Se essa é a que mais aumenta, há aquelas que aumentam menos. Então, por aqui eu vou entender que há outras também. E observe aqui, indivíduos com obesidade abdominal não associada à fraqueza muscular não apresentam riscos de síndrome metabólica, nada disso, apresentam também. Agora, quando combinam as duas, o risco aumenta. Ocorre aumento de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Somente, nunca, já duvide da assertiva. Pode estar errado na maioria das vezes. Ocorre aumento de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica somente quando as condições de fraqueza muscular e de gordura estão combinadas. Só nessa situação eu já vou duvidar. Estudo anterior do mesmo grupo mostrou que a obesidade abdominal e a fraqueza muscular, quando associadas, aumentam em 85% o risco de morte por doenças cardiovasculares. Então, as duas associadas, elas aumentam este risco. Agora, se não estiverem associadas, vai ter o risco também, correto? As duas juntas aumentam o risco. Se não estiverem associadas, há um risco menor. Observe aqui. Ocorre aumento de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica somente quando estão combinadas? Não. Se não estiverem combinadas, tem. Só que o risco é menor. Sendo assim, então, somente a assertiva 1 está correta. Analise o trecho abaixo retirado do texto. Paula Camila Ramires, primeira autora do trabalho. Então, já vamos observar aqui. Ressalta que não é só a fraqueza que provoca essas alterações. As vírgulas presentes na passagem acima têm a função de que isolar vocativo. A vírgula também pode isolar um adjunto adverbial antecipado? Sim, é o que eu chamo de suveca, a ordem direta das frases. Isolar oração subordinada, vou marcar aqui também. Adjetiva explicativa? Pode. João, vírgula, que é meu amigo, vírgula. Ali ela está isolando uma oração subordinada, adjetiva explicativa.
Pode isolar também aposto explicativo ou separar uma conjunção adversativa. Você precisa compreender o que pede. Neste caso aqui, qual é a função? Agora, eu uso a vírgula para isolar o vocativo, o adjunto adverbial antecipado. Já vou falar um pouquinho para vocês sobre essa ordem suveca e também SVC. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. E eu posso usar essa vírgula para separar um adjunto adverbial antecipado? Posso também. Observe a explicação de SVC e suveca. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Agora que você já compreendeu, muito importante você se lembrar desses 2 pontos que acabei de falar.
Agora, eu preciso ver aqui, Paula Cameiras, vou descartar, não é adjunta adverbial, não é oração subordinada. Para ser oração, caro concursando, precisa ter verbo. Olha aqui, se não tem verbo, não pode ser oração. Separar a conjunção adversativa, quais são as mais cobradas? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, nós temos várias aqui. Posso sim. Restou aquela dúvida maior. Olhe, isso é vocativo ou aposto? Muito importante você compreender o que é vocativo e o que é aposto na hora, principalmente, de você resolver as questões contemplando vírgula. Geralmente vem, as vírgulas foram empregadas com a função de quê? Isolar um vocativo ou isolar um aposto? Então, primeiro ponto aqui, vocativo vem de vocare, evocar, é o mesmo que chamar. Isso quer dizer que é quando, se a vírgula estiver separando, isolando um vocativo, é porque você está chamando ou interpelando a pessoa. Lembre-se disso daqui, ainda trouxe aqui, animal ou coisa personificada a que nos dirigimos. Resumindo, vocativo, evocar, chamar, você vai falar diretamente com a pessoa. Observe, Maria, passe-me a manteiga, por favor. Aqui eu estou falando diretamente com a Maria. Eu estou chamando Maria, não é isso? Olha aqui. Caro concursando, estude mais. Eu estou falando diretamente com você. Vocês por aqui, meninos, observe que eu estou falando diretamente com os meninos. Então, isso daqui é vocativo. Acho que a partir de hoje você não mais terá dúvida, porque vocativo é quando você fala diretamente com a pessoa, você chama a pessoa. Minhas aulas eu começo com sim, concurseiro, vamos estudar? Então você observa, vocativo, estou falando diretamente com você, chamei para você assistir a nossa aula. Mário, meu amigo chegou, observe aqui, e esta vírgula, será que é aposto ou vocativo? Então vou colocar aqui, vocativo, aqui também nós temos um caso de vocativo, porque eu chamei os meninos, eu interpelei, eu falei diretamente com os meninos. Mário, meu amigo chegou, observe aqui. Neste caso também vocativo, porque eu falei com quem? Com o Mário. Mário, meu amigo chegou, olha o ponto de exclamação. Então estou falando diretamente com meu amigo Mário. Compreendeu? Vocativo, evocar, chamar, você fala diretamente com a pessoa. Na sequência, nós temos o quê? Aposto. E agora, este aposto, será que eu chamo a pessoa ou o aposto ele vem para explicar alguma coisa? Observe aqui. É uma palavra ou expressão que explica ou esclarece o termo anterior. Então, aposto, olha lá, ele explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Eu marquei aqui mais claramente aqui o que explica ou esclarece, porque o aposto explicativo, dentro da cobrança de vírgula, é o mais recorrente. Aquele que mais aparece, aposto explicativo. Então, aposto vai explicar um termo anterior. Dom Pedro II, imperador do Brasil. De repente as pessoas não conhecem. Se eu falasse, por exemplo, Dom Pedro, aí você vai falar, quem é? O imperador do Brasil. Isso daqui é um aposto explicativo, porque ele está explicando, ele está esclarecendo quem era Dom Pedro, quem foi Dom Pedro. Olha lá, foi um monarca sábio, imperador do Brasil. Então, o aposto explicativo, ele vem para explicar outro termo da oração. Ainda há pouco eu trouxe para vocês aqui, Mário, meu amigo chegou. E agora? Mário, meu amigo chegou. Aqui já é um aposto. O meu amigo aqui, ele veio para quê? Para explicar quem é Mário. Por isso que é importante você falar, não sei para que existe vírgula no português. Extremamente importante. Olha aqui. Aqui só tem uma vírgula. Eu estou falando, Mário, meu amigo chegou. Quem chegou? Eu não sei. Eu falei diretamente com o Mário. Vocativo. Agora, Mário, meu amigo chegou. Quem chegou? Mário, que é meu amigo. Então, o aposto ele vem para explicar este termo anterior, como aparece aqui. Ponto importante. O núcleo do aposto é um substantivo ou um pronome substantivo. Observe aqui. Dom Pedro, imperador, olhou,
substantivo aqui. Então, o núcleo desse aposto será um substantivo ou pronome substantivo, como aparece aqui nesta passagem. Então, vou marcar aqui. É o quê? O núcleo é um substantivo ou um pronome substantivo, como aparece aqui. Importante você se lembrar disso daqui. Este núcleo não pode ser adjetivo. Aposto explicativo aqui, nós já vimos que o núcleo dele vai ser um substantivo. Formaram as duas pessoas, ele e ela. Olha o pronome substantivo aqui. Quais são as duas pessoas? Ele e ela. Este aposto veio para explicar quem são as duas pessoas. Ele não pode ser formado por adjetivos. Audaciosos, os dois surfistas atiraram-se às ondas. Ah, mas aqui está explicando quem são os dois surfistas. Nada disso. Aqui eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, vou até colocar aqui, predicativo do sujeito. Ah, mas não poderia ser aposto? Não, leia aqui o que eu escrevi na alternativa B. O aposto não pode ser formado por adjetivos, caro concursando. As borboletas leves e graciosas, adjetivo. Se é adjetivo, não pode ser aposto. Neste caso, será o quê? Um predicativo do sujeito. Observe que está aqui caracterizando as borboletas, que são leves e graciosas. Então, é importante você compreender. Aposto vai explicar ou esclarecer, pode ter o aposto que vai desenvolver ou resumir também outro termo da oração. O mais cobrado, aposto explicativo, como aparece aqui, o núcleo é um substantivo. Se for adjetivo, não pode ser aposto explicativo, será um predicativo do sujeito. Então, e estas vírgulas? Paula Camila Ramires, não sei quem é. Ressalta que não é só a fraqueza, eu não sei quem é. Aqui eu já venho para quê? Explicar quem é Paula Camila Ramires, primeira autora do trabalho. Então, isolar vocativo, não. Aqui vai isolar um aposto explicativo, porque está explicando quem é Paula Camila Ramires. Caro concursando, na sua prova com certeza terá crase. E esse assunto você precisa gabaritar. Primeiro ponto, você se lembrar de que a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Para você usar a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a e o substantivo feminino virá acompanhado da preposição, melhor, do artigo definido feminino a. Crase, junção da preposição mais artigo definido feminino a. Exemplo que sempre trago. Fui à praia. Tem crase ou não? Tem, porque quem vai, vai a, mas o a que vem acompanhando praia deu o quê? O a com acento indicativo de crase. Fui à praia, tem crase. Aquela ideia de substituir a feminina por uma masculina, na maioria das vezes dá certo. Fui ao clube, deu ao com uma masculina, eu usarei crase com uma palavra feminina. Outro ponto importante de se lembrar também, quando não usar a crase? Verbos no infinitivo, a partir, as bancas trazem muito, é bom porque você vai se lembrar de que não usa o crase. Outro ponto também, com as palavras no masculino, a pé, a prazo, se você usar crase com palavras no masculino, você só vai andar a pé e comprar a prazo porque não vai passar no concurso. Outro caso também, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Você não pode usar quando tiver um a no singular e a palavra da frente estiver no plural, você não pode usar crase. Não me referi a pessoas. Tem crase? Não tem. Crase no singular antes palavra no plural, não pode. Outro ponto muito importante de você se lembrar também, não use o crase antes de artigo indefinido e também antes dos pronomes indefinidos, principalmente o pronome toda. As bancas gostam muito de cobrar, não vou usar crase antes deles. Há outras regras? Sim. Vamos ver agora. Assinale a alternativa cujo trecho apresenta o correto uso da crase. A prática de exercício físico é também uma maneira. O que é também uma maneira de prevenção? A prática de exercício físico. Então, vamos marcar aqui. A prática de exercício físico. Caro concursando, não posso usar crase no sujeito. Está errado aqui, porque eu não uso crase com o sujeito.
não existe sujeito preposicionado. Ah, mas cadê a preposição? A crase não é a junção da preposição mais o artigo? Então aqui eu tenho uma preposição junto com o sujeito. Não pode. A prática de exercício físico, o correto aqui seria sem crase. Levando, quem leva, leva a algum lugar, então vai exigir aqui a preposição a, não é isso? Só que eu não vou usar crase também, porque eu não uso crase antes de artigo indefinido. Não posso usar crase. Não importa se o termo anterior vai exigir a preposição aqui. Vamos substituir a feminina por uma no masculino? Levando ao um? Não, eu falo levando a um. Deu a? Não tem crase. Deu ao? Tem crase. Os pesquisadores ressaltam que as alterações que caracterizam a síndrome, em grande parte, vêm sendo atribuídas à obesidade, letra C, de coração, gabaritou a questão. Se é atribuído a alguma coisa. Mas o A de obesidade deu A com acento indicativo da crase. São atribuídas ao ato. Deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Curiosamente, as pessoas analisadas que tinham apenas gordura abdominal. Quem tinha gordura abdominal? As pessoas analisadas. As pessoas tinham, novamente, sujeito com sujeito, eu não posso usar crase. Os pesquisadores alertam para, caro concursando, a crase é a junção da preposição a, mais o artigo a. Já falei isso 1000 vezes. Agora aqui eu tenho novamente uma preposição para. Então eu teria aqui, ó, para a importância, nada disso. Eu vou retirar este a. Então aqui não pode ter crase. O correto seria para a importância da prática de exercício físico. Questão agora contemplando conjunção. Tem conjunção, você precisa observar o sentido, a ideia que ela estabelece. Sentido e ideia. Então, não basta você ver. Por exemplo, aqui poderia estar mas. Aí você fala assim, mas eu já tenho a certeza de que é uma conjunção adversativa. Mas e se tivesse junto com o também, mas também? Será que também estaria essa ideia de oposição? Então, é importante. Observe no contexto. Então, o termo, no entanto, corresponde a uma conjunção. Vamos ver? Os pesquisadores ressaltam que as alterações que caracterizam a síndrome metabólica, em grande parte, vêm sendo atribuídas às obesidades. Então, as alterações, vamos deixar em destaque aqui, as alterações vêm sendo atribuídas às obesidades. No entanto, há evidências, e o nosso estudo contribui para isso, de que o problema é mais complexo. Sim, então vamos observar essa ideia de oposição. Primeiro vem falando que essas alterações que caracterizam essa síndrome vêm sendo atribuídas à obesidade. Então, as alterações são por causa da obesidade. Mas há evidências de que o problema é mais complexo. É só da obesidade? Não, é mais complexo. Então, aqui está indo a uma direção, aqui está indo a essa direção e aqui já vem a outra direção. Então, aqui nós temos uma ideia de quê? De oposição, adversidade, correto? E aí você vai se lembrar de quê? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é uma conjunção coordenativa adversativa, concursando. Ideias opostas. Foi à festa, mas não bebeu, por exemplo. Então, você vai observar ali uma ideia de oposição, ou sendo mais claro, recebeu o pagamento, mas não pagou as contas. Ideia de oposição. Se recebeu, a lógica seria pagar. Então, aqui você já consegue identificar essa ideia de oposição adversidade, alternativa falando das adversativas. Leia o trecho abaixo retirado do texto. No trecho acima há um erro de quê, caro concursando? Será que é pontuação, ortografia, acentuação ou as concordâncias verbal e nominal? A inflamação provocada pela gordura. A inflamação, sujeito, simples no singular, verbo aqui nós já vamos identificar também que este verbo no particípio ou é um adjetivo, o verbo no particípio vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. A inflamação boa, a inflamação provocada.
pela gordura infiltrada no músculo é. O que é? A inflamação. Olha aqui, concordância verbal está ok, concordância nominal está ok. Então aqui eu já descarto. Tem problema de acentuação, pontuação ou ortografia? Então vamos ver a acentuação, mais fácil. Este é, tem acento? Sim. Monossílabos tônicos A, E, O são acentuados. Músculo, todas as proparoxítonas são acentuadas. Aqui tem o tio, lembrando que o tio não é um acento, é uma nasalização. Pontuação, aqui a pontuação certinho está entre aspas também, porque é a fala de alguém. Onde está o erro, caro concursando? Ortografia. E agora? O erro aqui está neste substantivo composto. Quebra-cabeça. Por quê? Quebra-cabeça possui hífen, correto? Então, aqui eu tenho este substantivo composto, quebra-cabeça. Composto por verbo mais substantivo, nós vamos usar o hífen. Erro de ortografia.